Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao canal Gaiata Psi. Eu sou o Daniel e hoje estou com um convidado especial, Francisco Lafayette Lopes, que é autor desse livro, Freud e a Mente Lúdica: Novas Ideias em Psicanálise. O Francisco Lopes, lendo brevemente o currículo dele, ele obteve PhD em Economia pela Universidade de Harvard em 72 e foi um dos fundadores do programa de pós-graduação em Economia da PUC do Rio. Ele publicou mais de 70 trabalhos acadêmicos e ensaios em português e inglês. Seus livros O Choque Heterodoxo, de 86, e O Desafio da Hiperinflação, em busca da moeda real, de 89, foram inovadores ao propor ideias básicas utilizadas nos planos cruzado e real. A partir dos anos 80, dedicou-se à consultoria privada com foco em modelagem macroeconômica. Entre 1995 e 1999, foi diretor e presidente do Banco Central do Brasil, com importantes contribuições para o controle da inflação, incluindo a criação do Copom, que é o Comitê de Política Monetária, né? Sua conexão com a psicanálise veio de uma longa experiência de terapia entre 1982 e 2004, depois de ler extensivamente na área ao longo de 15 anos seguintes, concluiu que sua habilidade para lidar com modelos teóricos em ciência social poderia ser útil no cenário fragmentado da psicanálise. O resultado é este livro. Então, Francisco, seja muito bem-vindo. Fico lisonjeado de tê-lo aqui no canal. Vamos trocando figurinhas aí. A palavra está com você. O que você teria a nos dizer sobre essa mais nova obra? Ok, Daniel, muito obrigado pelo convite. Deixa eu começar já fazendo um comercial que o livro pode ser comprado no Amazon. Pode ser Hum. encontrado no Amazon em versão livro, né? E inclusive como e-book, a um preço ridículo, acho que é R$ 10, nem sei se é isso. Mas, enfim, o nosso interesse, o nosso interesse nesse livro não foi ganhar dinheiro, faturar com ele, mas foi disseminar as ideias. Inclusive, o Daniel acabou envolvido porque nós fizemos uma lista de analistas associados de alguma forma à IPA, né? E o Daniel acabou sendo atingido nessa lista da. Eu fiz uma lista das sociedades do Rio de Janeiro. Algumas tem duas sociedades, uma foi completa, e eu peguei alguns, aleatoriamente, alguns nomes na Sociedade de São Paulo, né? Aí, que é muito grande, que é muito maior, mas, enfim, por acaso, acho que o Daniel foi beneficiado. Sim, E, eu acho que só um parênteses, né, para explicar. Eu recebi o livro do Francisco aqui no meu consultório, que, por sinal, é o mesmo consultório em que trabalhou meu avô, que era psicanalista da Sociedade Brasileira de Psicanálise de São Paulo. O livro foi endereçado ao meu avô inicialmente, porém ele já faleceu. E aí eu acabei aproveitando o que contato, bom, né? E fiz a que interessante, boa, né? Era o seu avô, então. meu avô, exatamente, para o meu avô. Não, o livro tem que realmente explicar por que eu me meti a fazer esse livro, né? E por que eu acho que ele é um livro importante. Como o Daniel notou, eu comecei a fazer análise em 1982 e eu acho que eu sempre acho que quando você começa a fazer análise com algum sintoma, você consegue resultados rápidos. No meu caso, aos 40 anos de idade, depois de ter morado nos Estados Unidos, viajado na Europa, enfim, viajado para São Paulo constantemente, eu de repente não conseguia entrar num avião, entrava em pânico, uma reação física, né?
E fui a um psiquiatra, fui a um clínico que me indicou um psiquiatra que disse: acho que você está pronto para fazer análise, está na idade certa. Me deu três nomes e eu fui para um deles, que é o Osmar Salles, e comecei. E funcionou muito rápido, né? Teve efeito muito rápido. E isso me deixou muito interessado, né? Na técnica e na base. Então, aí passei por um período típico em que eu li todas as biografias do Freud existentes. E, no meu caso, eu fiquei, a partir de certo ponto, muito interessado em um psicanalista bem menos conhecido, que é o Kohut, e que, por acaso, eu vi um livro do Kohut na mesa da clínica do meu analista. Falei, você deve estar lendo isso, quem é esse cara, quem é esse tal de Kohut? E aí fiquei, inclusive, comecei a perguntar às pessoas se alguém conhecia Kohut, ninguém conhecia Kohut. E eu dizia, pô, mas... E aí eu fui ler Kohut e gostei muito é, da, da abordagem que o Kohut usou, e uma abordagem muito voltada para a clínica, né? E para uma terapia muito light, né? No fundo, a psicanálise de Kohut consiste em você ficar amigo do seu cliente e fazer, através da transferência narcísica, que ele chama, o cliente evoluir de uma personalidade fragmentada, imperfeita, deprimida, para uma personalidade madura, que eles chamam self-estruturado. E, e eu achei isso espetacular. Enfim, então, eu fiz 22 anos, mais ou menos, de análise. É claro que no início eu estava tão empolgado que eu queria fazer 5 vezes. Cheguei a um período que eu fiz 5 vezes por semana, porque eu li que Freud, houve uma época que o Freud fazia 5 vezes por semana. Então eu quero 5 vezes por semana. Mas aí a coisa foi evoluindo. No final dos 20 anos era uma vez por semana, e já tinha virado quase uma amizade. E eu, em determinado momento, propus ao Osmar o seguinte: Osmar, eu acho que a gente podia mudar a relação e vamos escrever um livro junto. E ele topou, e aí a gente entrou nesse processo que está já tem mais de 15 anos, e a gente passou a se encontrar uma vez por semana para discutir um livro, não mais terapia. E assim aí o projeto do livro foi seguindo, foi se desenvolvendo. Eu sempre insisti com o Osmar que ele devia ser coautor, mas ele disse: não, eu não vou ser o coautor porque você fez tudo sozinho, que é a verdade. Do ponto de vista de escrever, de sentar e escrever, mas o fato de poder interagir com o Osmar, que é um analista bem experiente, né? E foi muito útil, porque ele deu algumas dicas, inclusive as coisas que ele mostrou dificuldade. E ele dizia, olha, nenhum analista vai entender isso. E então ele ajudou muito, ainda que não tenha escrito nada. Mas ele reagiu muito, então eu simplesmente tenho ele, acho que do jeito que ele queria, tem uma longa, algumas referências a ele. Ele fez uma. Houve uma época que eu gravei as nossas reuniões, então dessas gravações eu tirei um comentário deles, muito elogioso sobre o livro. Bacana. Do meu ponto de vista, o Osmar é um coautor. Mas, enfim, claro que não ter uma parceria com o analista dificulta um pouco a entrada na sociedade, que é natural. Uhum. E, enfim, mas então, qual é a ideia do livro? Qual é a motivação? No início, a ideia do livro era dizer: olha, vamos tentar fazer um paralelo, vamos tentar colocar o Foucault junto com o Freud, e dando igual relevância aos dois. Mas aí eu fui lendo e vi que tinha outras coisas que tinha Winnicott. Em determinado momento, eu encontrei um cara muito interessante que ninguém conhece mais,
que se chamou Hendrick, que é um americano que foi um dos criadores da Sociedade Psicanalítica de Boston, foi analisado pelo Alexander em Berlim e escreveu alguns artigos, basicamente com a seguinte observação: olha, quando eu vejo crianças brincando e fazendo repetidamente determinadas atividades, que eu chamaria de lúdicas, né, porque não são motivadas por sexo, agressão, simplesmente a criança está. Ele dizia, olha, a criança está tentando se tornar capaz. Ele dizia que é. E ele chamou isso instinct to master, um instinto de maestria, um drive de maestria. Uhum. Ele dizia, olha, para as crianças pequenas isso é tão importante quanto o sexo. Então, essa ênfase da psicanálise, naquele momento, foi em 1942, a psicanálise estava dominada totalmente a psicologia nos Estados Unidos pela psicologia do ego e forte base freudiana. E dizia, olha, essa ênfase não funciona para a criança, que é claro que não é motivação lúdica, não é motivação libidinal, não é motivação sexual. Tem outro drive aí na brincadeira. Então, foi um cara que me deu, eu vi, olha, esse cara já teve gente que notou a mesma coisa que eu estou notando, que está faltando algo na teoria das pulsões do Freud. E, então, o livro evoluiu, na verdade, para uma espécie de reconstrução da metapsicologia freudiana em termos modernizados. Então, deixa eu deixar claro o seguinte: a ênfase não é na clínica, né? É um livro sobre a teoria da mente. É claro que a psicanálise é uma terapia, uma técnica de terapia. O Freud dizia que a psicanálise são três coisas: uma terapia na clínica, um instrumento de pesquisa na qual o analista vai testando ideias e uma teoria, que ele chamava de metapsicologia, que é um nome muito esquisito, porque é a única disciplina em que a teoria é chamada de meta. Você não tem metamedicina, metabiologia, mas a psicanálise criou essa tradição da metapsicologia. Então, é um livro em metapsicologia. E é um livro que ele responde a uma situação que e claramente eu percebi que é muito insatisfatória. E vários autores que eu cito tinham notado isso, que a psicanálise, a partir de certo ponto, se fragmentou. Então, a psicanálise é uma ciência, se quiser, e eu defendo a tese que a psicanálise pode ser e deveria ser, como Freud achava, uma ciência empírica, ainda que não experimental, mas você não tem um livro-texto. Né? Você não tem. Qual é o livro-texto? Em economia, por exemplo, tem um livro-texto em economia, tem alguns pensamentos diferentes. Tem um livro-texto em biologia. Né? E o que é o livro-texto em psicanálise? Bom, recentemente a APA, Associação Americana, fez um livrão chamado Textbook, livro-texto. Aí tem lá assim, 10 escolas. O livro-texto mostra que tem 10 teorias. Então, uma disciplina que tem 10 teorias é muito fragmentada. Então, isso me parece uma situação pouco satisfatória. O Freud certamente acharia pouco satisfatório isso, né? Que ele sempre teve essa ideia da psicanálise como uma base científica. E, claro, o problema de comunicação é enorme, porque aí eu via lá com os Osmar, quando dizia, não, vamos olhar Melanie Klein, dizia, não, imagina, que horror, Melanie Klein é maluquice. Espera aí, mas eu vou ler Melanie Klein, quero ver. E como tem um capítulo sobre Melanie Klein no livro mostrando o seguinte, olha, ainda que a gente possa ter divergências sobre o impulso destrutivo, que a Melanie Klein dava tanta importância, a gente pode usar muitos conceitos da Melanie Klein de forma muito interessante, ao lado de Kohut, ao lado de Freud, ao lado de Winnicott, ao lado de vários autores. Então, o livro, na verdade, tem assim, esse objetivo de tentar compatibilizar.
diferentes escolas modernas, pós-Freud, numa mesma estrutura. Então, esse é o objetivo. Agora, de fato, eu tenho assim uma fidelidade ao Freud com a ideia de dizer, olha, mas eu acho que a psicanálise deveria ser vista como ciência, não como literatura, não como filosofia. Tudo bem, existe um espaço para você fazer filosofias usando conceitos de psicanálise, ou fazer literatura, vamos discutir Dostoiévski, o próprio Freud adorava a literatura, né? Mas o que o Freud dizia, em última análise, a psicanálise, os conceitos de psicanálise, eles vão ter que ter uma base biológica, uma base, uma estrutura básica biológica. Então, esse livro tem esse viés, né? Então, algumas escolas, eu acho que eu consegui colocar no mesmo saco uma série de escolas importantes. Algumas eu acho que eu não consegui, até porque eu não conheço bem. Por exemplo, Lacan, eu acho que eu não consigo. O Lacan, como na minha opinião, ele rompeu muito com Freud, com o modelo estrutural do Freud. Eu acho que o Lacan não sei como encaixar. Eu acho que o Lacan, para mim, tem mais a ver com a clínica, com a técnica clínica, do que com metapsicologia. Mas esse é um defeito. Então, se você gosta de Lacan, você pode me ajudar. Até eu aceito sugestões de como, como trazer conceitos de Lacan para essa estrutura comum, onde eu estou convivendo com o Corrute, com grande destaque, o Winnicott, que eu acho que é uma espécie de amigo, amigo fiel, é o Batman e o Robin, é o Corrute e o Winnicott, né? Para mim, estão na mesma. A Melanie Klein, que é independente, com uma formulação interessante, e a toda a tradição da metapsicologia freudiana, e Haberler, Hartmann, enfim, a psicologia E do ego, essa coisa toda, né? E vários autores. só uma colocação, Francisco, você não pensou em usar o Ferenczi ou não deu tempo? Porque o Ferenczi... Eu li algumas coisas sobre Ferenczi. Não, Ferenczi para mim, é metapsicologia freudiana. Houve uma época que eu li muito Otto Rank, que teve a experiência de tentar fazer um livro com Ferenczi, né, que no início o Freud, você lê a biografia do Freud, no início o Freud achou boa ideia, depois ele fez uma crítica violenta, o que, o que deixou, fez o Otto Rank entrar e rompeu, né, com a comunidade lá, o Anel, né, que ele tinha a Sociedade do Anel, que se reunia nas quarta-feiras, organizado pelo Otto Rank. O Otto Rank saiu, foi para os Estados Unidos eu cito algumas coisas do Otto Rank. Então, essa coisa da psicanálise da arte, né? Eu tenho inclusive sei lá, uns 2 parágrafos sobre o Otto Rank, em que eu digo, olha, isso aqui é o Otto Rank que desenvolveu a ideia do impulso lúdico como base de uma teoria da estética e da arte, né? Então, isso acho que está dentro. O Ferenczi, eu li pouco o Ferenczi, só referências do Freud ao Ferenczi, e eu acho também que, no fundo, o Ferenczi tem mais a ver com observações sobre clínica, né? Do que exatamente uma tentativa de reformular a metapsicologia do Freud, exceto nessa aventura dele com o Otto Rank, em que ele segue a linha do Otto Rank, que eu concordo, e que ele diz, olha, a coisa não é meramente sexo, mas há uma relação da criança com a mãe, e ele atribui a saudade do útero, ele vai por aí, o que é muito antecipatório de Corrute e coisas modernas enfim, vários autores modernos e próprio Winnicott, né, e que o problema não é meramente o complexo de Édipo e a relação com o pai, mas tem um lado que é a relação com a mãe como suporte, isso é um elemento fundamental da minha reconstrução da metapsicologia freudiana.
Então, o livro faz isso, quer dizer, ele é uma proposta de reformulação e tem um capítulo final em que eu chamei de a tarefa prática, né? Usando o título do capítulo do Freud, do esboço do Freud, em que eu, em que eu cito o seguinte: considerações finais, a tarefa prática, e que eu digo o seguinte: olha, na verdade, esse livro, o que esse livro está fazendo em termos de pegar o Freud e modernizar, bom, eu não expandi, mas para tentar sair da fragmentação, quer dizer, estado da fragmentação, inclusive em um determinado momento eu falo sobre a ideia do Freud ter virado uma espécie de totem. Quer dizer, a ideia do totem é o seguinte, quer dizer, como o próprio Freud explicou, o Todd é a figura do pai que foi assassinado e os filhos se relacionam como seguidores do totem. Então, na verdade, a psicanálise em relação ao Freud adotou uma postura o seguinte: olha, o Freud foi brilhante, um gênio, mas o que ele, a formulação dele não serve mais para nada. Então, não serve nem como teoria, nem como prática, mas não pode mexer no totem. Seria um sacrilégio tentar dizer, olha, vamos, como a gente faz nesse livro, vamos mudar a teoria das pulsões. E só um breve comentário, Francisco. É curioso que existe esse movimento binário, geralmente, que é ou ficar preso ao Freud, né, uma espécie de idolatria, como É, você falou, ou sim, simplesmente dizer que ele está ultrapassado e que agora o que claro. importa é uma outra psicanálise que já não é mais aquela. E eu acho que a qualidade do seu livro, uma das qualidades dela, está em poder Sim, retornar a Freud e articular elementos da psicanálise contemporânea, dando uma nova vida à obra dele, né? Então você não nem destrói exatamente. a obra dele e nem idolatra, você faz ela caminhar. Muito bonito isso que você fez. Exatamente. Então, na verdade, o projeto é o seguinte: vamos mexer no totem, vamos fazer o sacrilégio de profanar o totem e vamos ver o que precisa ser mudado. Então, o que claramente precisa ser mudado, aí eu listo aqui. Primeiro, a ideia que o Freud tinha do processo psíquico mental movido por energia, uma energia que ele chamou de libido em alguns momentos, que é uma ideia fácil de entender para um cara que viveu no final do século XIX, no século XX, quando estava surgindo a locomotiva a vapor, o início da eletricidade. Então, ele dizia, não, o processo mental deve ter alguma energia que faz a coisa funcionar. E isso é uma ideia ultrapassada. Então, hoje todo mundo trabalha com a ideia de formação. Não preciso entrar no detalhe sobre como funciona do ponto de vista eletromagnético, biológico, o processamento mental. Eu posso trabalhar com a ideia de formação. Então, essa é a primeira mudança importante. A gente pensa no processo mental como um processo não de processamento de energia, mas como de processamento de informação. Basicamente, é claro, a ideia central é que o cérebro, o sistema, o nosso psiquismo controla o nosso ego, né, a nossa atividade, e ele recebe informação biológica interna ou externa, através dos órgãos sensoriais, e processa essa informação. A gente só precisa disso, a gente não precisa entrar no detalhe biológico de como essa coisa funciona. A outra ideia que eu acho que é importante é entender algo que o próprio Freud às vezes fica um pouco confuso, essa noção do drive, da pulsão freudiana, que para mim, e aí tem uma influência de diversos autores em neurociência atualmente, fica claro o seguinte, que a única ideia que faz sentido de pulsão é a ideia de um impulso homeostático.
Quer dizer, a ideia da homeostasia é o princípio básico de todo ser vivo, né? O ser vivo, o que define o ser vivo é a homeostasia. Ele tem um programa que diz, olha, quando acontecer, tem um programa que visa manter certos parâmetros do organismo sob controle, e quando muda, ele decide mudar. Ele toma uma providência a respeito. Isso aqui é um ser vivo, né? Ele tem um desenho homeostático, é uma frase do Damasio, de um neurocientista, né? Que eu acho útil, né? Então, cada espécie tem um desenho, espécie de animal tem um desenho homeostático. Por exemplo, o desenho homeostático do camelo permite ele ficar 3 meses sem beber água. O desenho homeostático do homem não permite isso, permite só, sei lá, um dia, 2 dias. Então, e por aí vai. O desenho homeostático de certos leões marítimos permitem que eles fiquem sem respirar dias ou horas, sei lá, 24 horas. Então, cada espécie tem um desenho homeostático. E, na verdade, quando Freud introduziu a noção de drive, de pulsão, através da noção de libido, ele está falando exatamente disso. No início dos 3 ensaios de sexualidade, ele diz: olha, nós, em psicanálise, temos um conceito de libido que é semelhante ao conceito de fome. Então, as pessoas, quando estão com necessidade de comer, sentem uma fome e fazem algo a respeito. Então, a libido é algo parecido, diz ele, que tem a ver com a necessidade de atividade sexual. Quanto a isso, na realidade, nessa reformulação que nós estamos propondo, a gente quer mudar muito pouco do que o Freud fez. A parte sexual que o Freud fez, se a gente entende a libido como um impulso homeostático, quer dizer, você tem mecanismos de excitação sexual que geram a necessidade de satisfação sexual e o organismo tem o tesão, vamos dizer assim, o organismo vai reagir a isso. Isso os neurocientistas estão trabalhando. Tem um cara muito interessante, neurociência, chamado Pfaff, e que eu cito logo no início, que escreveu um livro chamado Drive, Mecanismos Neurológicos de... Esse livro exatamente aqui, esse ordem, eu tenho, não tenho. Mas, enfim, que ele explica com aqueles termos, desejos que a gente não entende bem de neurociência, a ideia do drive sexual, né? Que ele também diz, olha, isso é libido do Freud. Então, essa parte a gente quer manter. Agora, a gente quer onde a gente quer mexer é o seguinte: além do drive sexual, e eu quero entender o sexo como uma coisa bem definida, e não como o Freud fez, porque o Freud, ao longo da carreira dele, foi usando, até porque não tinha outra forma de fazer, foi usando a ideia de sexo de forma cada vez mais indefinida. O sexo virou o eros, o impulso de vida, uma coisa meio indefinida, né? Então, aquele negócio, você escreveu um livro, você foi movido por libido. E aí é como o Winnicott diz, não, o Winnicott diz, não, quando a criança está brincando, ela não está movida por sexo. E quando a pessoa escreve uma sinfonia, isso não tem nada a ver com sexo. O Winnicott foi um dos que chegou muito perto de fazer o que eu estou propondo nesse livro, que é introduzir uma nova pulsão, um novo drive, como o Hendrick fez. E aí, como eu mostro que vários autores fizeram, chegaram muito perto de fazer, que é introduzir a ideia de uma pulsão lúdica. Daí vem o nome do livro, né? Que é o livro A Mente Lúdica, é que a mente humana processa libido, né? Processa informação sexual, mas processa informação para gerar uma pulsão lúdica. O que é a pulsão lúdica? É uma motivação que não tem nada a ver com necessidade de autopreservação vegetativa, né? Fome, vontade de urinar. Não tem a ver com agressão, não tem a ver com sexo, e tem a ver com o quê? Bom, aí a ideia é a seguinte: olha, quando você olha uma criança pequena, eu tenho um neto agora de 1 ano e meio, e ele não me deixa esquecer isso. A criança pequena de 1 ano e meio não pode parar. Ela brinca, 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 ela se movimenta.
é sensorial motor, né? Mas ela tem um impulso de se mover, de se mexer o tempo todo. E eu achei um parágrafo no livro do Freud com o Breuer, sobre a histeria, tem um parágrafo do Breuer que vale a pena, está aqui na página 26 do livro, que o Breuer diz o seguinte: quando o cérebro acordado ficou em repouso por um tempo considerável, surge uma necessidade e um ímpeto, em inglês ele usou a palavra urge, quer dizer, um ímpeto, por atividade. Quer dizer, quando o cérebro acordado, não está dormindo, mas está em repouso por um tempo, grande tempo, surge um ímpeto por atividade. O repouso motor prolongado gera uma necessidade de movimento, e ele diz: compare-se o correr sem sentido de um lado para o outro de um animal enjaulado. E se essa necessidade não puder ser satisfeita, estabelece uma sensação aflitiva, a intolerância à inatividade, a falta de estímulos sensoriais, a escuridão e o silêncio total tornam-se uma tortura. O repouso mental, a falta de percepções, ideias e atividades associativas produzem o tormento do tédio. Eu achei esse parágrafo fantástico, que para mim, é a evidência da hipótese básica desse livro, que é a pulsão lúdica. Tem um autor que eu gosto muito, um inglês chamado Adam Phillips, que escreve uns livrinhos pequenos, muito bem escritos, e ele escreveu um livro sobre tédio, cosquinha e outros temas. Um livro assim. E ele tem uma frase que eu acho fantástica, que ele diz o seguinte: olha, as crianças não são oráculos, mas fazem com persistente regularidade a grande pergunta existencial: o que vamos fazer agora? Isso é evidência empírica da pulsão lúdica, da, da intolerância à inatividade. E aí, isso para mim é evidência que basta para dizer: olha, tem, e é o que o Hendrick estava vendo, o que aí a gente vai ver isso mencionado por Winnicott, a gente vai ver mesmo por Corrute, quando o Corrute diz: a criação do cientista, ela surge quando ele brinca, quando a mente dele entra no estado de brincar, né, lúdico. Então, isso eu tenho um capítulo do livro que é só procurando ao longo da evolução da psicanálise, as referências implícitas a essa noção de lúdico. É claro que eu mostro que, na verdade, a psicanálise sempre reagiu muito. O próprio Hendrick, quando ele publicou em 1940 o artigo dele, publicou uns dois artigos, ele levou chumbo grosso de vários daqueles, e em geral eram os austríacos que tinham migrado para os Estados Unidos, e disseram: isso é maluquice, o Fechner menciona isso no livro, e aí eu digo, e tem uns comentários do Hendrick que diz: olha, poxa, eu só falando de uma coisa óbvia, que é só olhar para as crianças, que tem que ser óbvio. Eu não estou querendo atrapalhar, mas eu tô notando que a gente tem que pensar nisso. Aí, em determinado momento, o Hartmann disse: olha, essa menção do Hendrick para uma necessidade biológica, atividade, eu acho que não é relevante. Eu acho que ela é desnecessária. Aí matou. Quer dizer, aí o Hendrick sumiu da psicanálise. E apesar que ele fez carreira, foi presidente da IPA americana e foi um dos fundadores lá do Instituto de Psicanálise de Boston, junto com Hans Sachs, que tinha vindo da Áustria também. E eles têm, é um belíssimo prédio que eles têm. Eu tive lá uma época, uma época pedi para visitar e olhar os papéis do Hendrick, que eles têm lá um arquivo muito interessante. Mas é um cara que ficou totalmente desconhecido, né? Mas ele é um dos pioneiros nessa ideia de que, olha, a psicanálise está faltando uma coisa. Uhum. E é muito forçado você dizer que, quando eu resolvo escrever um livro de psicanálise, eu tô satisfazendo uma pulsão sexual, né? É libido que está me é libido, como é que redirecionada na direção. Então, isso é ciência ruim.
Na hora que a gente traz a ideia, aceita, vamos aceitar a coisa óbvia. Tem a pulsão sexual, mas vamos entender ela no estrito senso, e tem a pulsão lúdica. Então vamos entender a pulsão lúdica. Muitas confusões da psicanálise, por exemplo, a briga com Otto Rank, por exemplo, conferência, desaparecem, porque, no fundo, psicanálise, como disse tem um autor, esqueci o nome dele agora, que ele diz, olha, a psicanálise acabou se obrigando a fazer contorções enormes para compatibilizar tudo com sexo. Né? Porque pô, o Freud tinha esse problema, essa obsessão em preservar a grande contribuição dele, que de fato foi o entendimento de que a motivação sexual biológica está na base de muitos problemas mentais graves, inclusive no caso das histéricas. Né? Então é isso, quer dizer, essa eu diria é a principal mudança, e a outra mudança que eu digo aqui, olha, a gente tem um reentendimento da agressividade e em termos não de pulsão, quer dizer, eu contesto a ideia de que a gente precisa pensar num instinto de morte, numa pulsão destrutiva na criança. Isso é muito pouco plausível. Eu defendo a tese que a criança aprende a destruir quando está brincando, quando começa a brincar. E existe, tudo bem, existe uma pulsão agressiva quando. E aí eu entro na biologia, né? Eu vou atrás fui ler os livros do Lawrence. Existe a ideia de uma pulsão agressiva, de uma agressividade impulsiva, que para mim é um reflexo, não é uma pulsão. Então, aí acho que uma distinção importante que eu faço é a seguinte: uma coisa são reflexos. Então, por exemplo, quando tem um reflexo de bocejar, de cosquinha, de reflexo patelar, isso tudo são reflexos, eles não envolvem um processo homeostático de restabelecer o equilíbrio. Eles são instantâneos. Eu tenho reflexo e tenho a reação. Né? Então, isso não passa pelo circuito no qual a gente está pensando o processamento das pulsões, né? Dos drives, né? Que envolve como dizia o Freud, o próprio Freud, no trabalho sobre as vicissitudes, ele fala de impulsos e instintos, né? Que era o conceito de tribe, ela foi trazido como instinto. Ele diz, uma coisa é o impulso, o Reis, que é uma pressão que gera uma reação. É só isso, ela não perdura no tempo. Né? A ideia do Freud de pulsão tem a ver com essa ideia de perdurar no tempo. Isso tem a ver com a homeostasia, porque você desequilibrou um parâmetro e o organismo tem que reequilibrar. Aí eu não vejo agressividade, é difícil explicar isso em termos de agressividade. A agressividade e algumas vezes a agressividade que eu chamo de assertiva, por exemplo, quando um piloto de um avião a jato derruba um inimigo, metralha e derruba, ele fica feliz, pô, ganhei mais um, vou marcar um pontinho lá, né, no meu livro. Isso é lúdico, ele está brincando, ele não tem raiva daquele cara que estava naquele avião. Né? E a gente tem vários episódios em que o cara derruba e depois vai salvar o outro, né? É cavalheiro, né? Gentleman. Mas é porque não é agressividade impulsiva. Outra coisa é, como diz o Loras, é quando o leão tenta comer um rato. Por exemplo, quando o leão come uma presa dócil, como uma gazela, ela não tem reação, ela não sabe reagir. Mas vai comer um rato que está com cria, o rato ataca o leão com uma ferocidade enorme, com uma violência e com uma raiva. Isso é um reflexo. Isso é agressividade que eu chamo de impulsiva, usando uma nomenclatura que esse autor, o Pfaff, de neurociência, usa. Entendeu? Uma coisa é a agressividade assertiva, que é lúdico, que é uma brincadeira, que quando o leão caça, ele não tem raiva da caça, ele quer comer e quer brincar, então ele quer se exercitar e brincar bem. Isso é uma coisa. A outra coisa é a agressividade impulsiva. Mas, de qualquer maneira, a gente está tirando de cena a ideia do instinto de morte, aliás, a maioria dos autores respeitáveis psicanalistas sempre teve dificuldade de aceitar, como Fenichel e
vários outros, né? Mas, O Hartman. entendi. Então, só para esclarecer para o pessoal, assim, sintetizando, para você, na sua releitura do Freud a partir da pulsão lúdica, psiquismo seria dividido entre a pulsão de vida, só teria a pulsão de vida que englobaria a libido e a pulsão lúdica, mas não tem pulsão de morte, é isso? Não tem pulsão de mundo. Que eu Uhum. não consigo, não tem como. Aliás, quando Freud formula a pulsão de morte, o estilo de morte, né? É um artigo muito ruim, né? Que ele abandona a ideia do princípio do prazer. O princípio do prazer é a ideia de homeostasia. Sim. E é muito ruim ele abandonar o princípio do prazer. É a homeostasia. O prazer vem do restabelecimento do equilíbrio. Se desequilibra e restabelece. Então, a justificativa para ele introduzir o estilo de morte é muito frágil. Tem lá uma teoria de um cara maluco sobre uma coisa na biologia que visa a morte, né, que não tem base científica nenhuma e as evidências assim, psicanalíticas são muito fracas. O instinto de repetição, que na verdade é lúdico, que é o que o Hedrick já tinha explicado, então é muito fraco. Quer dizer, como o Freud diz, ele sempre queria ter duas funções. O que aconteceu? Nos anos 20, 1920, ele finalmente deu o braço a torcer ao Jung. O Jung, o tempo todo, dizia para o Freud: olha, para que tanta pulsão? Pensa numa energia só, que é a libido. Uhum. E ele fala isso, eu resisti muito tempo, mas finalmente eu aceitei porque eu precisava da ideia, dessa ideia para explicar a libido narcísica, que para mim é fundamental para tratar casos de esquizofrenia, blá, 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 blá. Há uma necessidade, em alguns casos clínicos, eu preciso da ideia de libido narcísica. Então, desenvolveu a ideia que a libido, no início, é dirigida totalmente concentrada no ego, e dali do ego ela sai para os objetos em volta, né? Essa coisa extremamente mal formulada do Freud, vamos dizer assim, né? Que essa coisa que é a ideia de energia. E ele precisava disso, né? E aí ele diz aí, mas aí eu fiquei só com uma porção, eu vou dizer que é só libido, não. Então eu vou botar a porção de morte, que só ele sabia usar, né? Ele diz, olha, na verdade essa energia de morte, ela funde com a energia de vida, entendeu? Então é muito complicado desnecessariamente. É como dizia esse cara, qual é o nome dele deixa eu sair um pouco aqui para pegar esse autor. Eu não vou conseguir pegar. Tudo bem. É, enfim, tem esse autor que fez até alguns trabalhos interessantes que dizia que é isso, olha, a psicanálise acabou sendo obrigada a fazer contorções enormes quando podia ser muito mais simples. Para que isso? Para que tanta Mas, contorção? mas qual seria a explicação, por exemplo, da compulsão à repetição, na tua opinião, do A compulsão, suicídio, a compulsão, né, da a compulsão, autodestruição ou da a destruição? compulsão, a compulsão à repetição é o que o Hendrik estava dizendo. É o lúdico, é lúdica, né? É a pulsão lúdica que Mesmo leva. sendo Não é destrutiva? o que é? Ela é lúdica mesmo sendo destrutiva? Não, como assim? A compulsão à repetição não é destrutiva. Não tem nada destrutivo nela, Pô, né? o próprio sofrimento do sintoma, né, de alguém que se vê atravessado por uma repetição que provoca muito sofrimento, do qual ele não consegue se desvencilhar, levando muitas vezes a compulsões, a pensamentos de morte, a suicídio, em casos extremos, isso não seria uma autodestruição? Não, tudo bem. Nós estamos falando de um caso clínico
particular, né? Agora, isso, eu não preciso do instinto de morte para explicar esse caso. Por alguma razão, esse indivíduo tem uma dificuldade. Aí como explicar essa dificuldade, no caso que você está falando aí? Eu acho muito forçado dizer que é compulsão à repetição, porque o Freud dizia, não, eu tento analisar o cara e não consigo. E eu mostro para ele qual foi o problema dele, que foi o complexo de Édipo, ele ficou frustrado e ele tem uma neurose obsessiva, digamos assim. Sim. Isso gera, claro, a neurose obsessiva, ela, obviamente, como o Freud explicou, ela tende a gerar repetição, né? Ela cria um ritual, você tem um ritual. Eu sei porque eu tenho uma neurose obsessiva de que eu já entendi perfeitamente. Quando eu saio, eu tenho vontade de lavar a mão e ir ao banheiro. Às vezes, hoje em dia não tenho mais, mas durante muito tempo tinha. E está ligado a um episódio infantil da minha mãe, diz, ó, não vai ficar, se tiver necessidade de ir ao banheiro na rua, eu vou cortar esse teu pinto, provavelmente. Então tá, matou, né? Agora, aí eu comento isso, quer dizer, uma coisa importante nas neuroses, quer dizer, no caso, esse caso que você está falando é um caso, eu acho, de neurose, possivelmente de origem sexual, né? Isso é suficiente. E nesses casos, você frequentemente tem uma situação que é a criação de um automatismo. Tem um capítulo que eu acho importante, que é sobre o automatismo. O fato que é uma ideia que a psicanálise brincou com essa ideia, tem alguns textos do Hartmann e do Alexander sobre o automatismo, mas foi banida da psicanálise porque o Freud não gostava do francês lá que inventou o negócio do automatismo e que falou mal da psicanálise. Então foi banida. A psicanálise não fala de automatismo, mas automatismo é óbvio, quer dizer, quando você aprende, quando você toca piano e vira um pianista, você automatizou, né? E quando você tem uma neurose obsessiva, frequentemente você automatizou aquele comportamento que está escondendo a, ori, a repressão do sintoma e isso gera um automatismo. Então, isso eu acho que você consegue resolver. Eu não vejo nenhuma situação em que você precise da ideia de um instinto de morte. É claro que eu não estou dizendo que não tem pulsão agressiva, que não tem instinto, que não tem agressividade impulsiva, digamos assim. Tem umas situações você pode ter uma situação de agressividade. Mas, enfim, é, eu acho que se você lê esse trabalho, principalmente esse, o Além do Princípio do Prazer, né, em que o Freud introduz essa ideia do instinto de morte, né, e usa como evidência a repetição, mas como eu te falei, o Hendrick já explicava a repetição. A criança tende a repetir. Ele diz, mas aí tem o cara que eu analiso e mostro qual é o problema e ele não aceita, né? Porque ele está preso. E Assim, essa é uma aí, aí é fraco isso, é muito fraco. assim, de fato existe essa divergência na psicanálise. Acho que talvez a origem das escolas estejam tanto aí, né, da divergência entre as escolas psicanalíticas em relação ao uso da pulsão de morte, né, ou do instinto de morte, dependendo da tradução, né. Mas é que Sim, assim, eu manteria como uma interrogação, né, porque é uma ideia nova que você está trazendo, ao mesmo tempo você pega em Corrucci, né, e em Winnicott, que são autores que dispensam, né, a pulsão de morte, sim, claro. O mas... Fenichel, por exemplo. Hã? O Fenichel, por exemplo, tem Aham. o livrão do Fenichel, que eu acho que é uma espécie de codificação do Freud. Ele diz, olha, não faz sentido a pulsão de morte, porque, enfim, ele, Sim, e o próprio Hartmann, Loewenstein, eles, eles acabaram dizendo, olha, vamos esquecer esse negócio de
pulsão de morte e vamos trabalhar com instintos próximos da experiência, né? Então, tudo bem, tem um instinto agressivo, mas não precisa falar em pulsão de morte, entendeu? Sim, e que se você pega, por exemplo, um autor como Lacan, né, para ele toda pulsão é fundamentalmente pulsão de morte. Aí que separou. Então, tá bom. Aí o meu ponto é assim, não tem base científica nenhuma. A pulsão de morte não tem base científica. A libido tem base científica. Estou dizendo, os neurocientistas estão fazendo livros sobre a libido. O lúdico tem evidência empírica óbvia, é só olhar para a criança, né? Essa coisa de que o desenho homeostático do ser humano nos torna resistentes à inatividade. A inatividade gera o tédio. Isso é fácil entender. É fácil dizer para o neurocientista, olha, diz o que eu tenho que botar aí no desenho do cérebro para gerar isso, né? E a pulsão de morte? Da onde sai a pulsão de morte? Aí a base biológica que o Freud apresenta é ridícula, né? Nesse artigo. É não existente, na verdade. Diz, não, é porque alguns processos biológicos que visam a morte. E não existe, não tem base biológica nenhuma. Sim, Então, eu você. acho que só um parênteses, né? Eu acho que é como você falou, né? Tem a teoria psicanalítica, tem a clínica e, Lógico. e tem a pesquisa, né? É, É, então, a psicanálise deriva da experiência clínica, que por sua vez também é uma pesquisa, porque a gente só pode teorizar sim, psicanálise a partir de casos, né? Então, sim, claro. eu entendo que as neuroses de guerra, aquelas imagens violentas que voltam contra o sujeito, né, que ele se vê refém, né, ele não consegue se libertar daquilo, a compulsão à repetição, a resistência ao tratamento, a necessidade de se autodestruir, destruir os outros, são todos esses elementos que o Freud, no meu entender, se baseia para tentar encontrar na biologia uma ancoragem que eu entendo, eu concordo com você, que na Não biologia existe, é frágil, não mas que aí existe. também existe uma outra epistemologia na psicanálise, que a contribuição do lacanismo traz bastante, que é substituir as pulsões biológicas pela linguagem, né? Ou seja, que Quer dizer, todo mas aí é fenômeno outro jogo. humano, né? Então tá. Nesse jogo eu estou fora. Isso que eu estou fazendo aqui, acho que o Freud também estaria fora. Aliás, o próprio Lacan diz, né, que o Lacan diz, olha, essas sociedades analíticas esculhambaram com Freud. E aí ele não vai no Freud. Pô, você quer saber o que Freud pensa? Pega o esboço de psicanálise, o último livro do Freud. É um modelinho certinho, id, ego, superego, consciente, inconsciente e a ideia de energia. Tudo bem, tem que modernizar isso. Mas essa ideia do Lacan, dizer, ah, não, tem um artigo lá no início, em 1890, e a partir, é isso que o Freud realmente queria dizer, isso é outro jogo. Isso para mim não está jogando fora o Freud. Não está na tradição freudiana, entendeu? Então, quando você vai na tradição, então você pega o Fenichel, esse livro grande do Fenichel, vou achar, e que ele faz um resumo, né? Ele diz, olha, não, é desnecessário a ideia de pulsão de morte. Você toda a psicologia do ego rejeitou a ideia de pulsão de morte. Desnecessária. Claro que você está dizendo, o Lacan criou uma literatura que é relevante para a clínica, na visão dele, mas aí é outro jogo. Não é o jogo do Freud, né? Do resumo do, 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 do resumo de psicanálise, tá? E acho que eu não teria como colocar isso dentro dessa construção que eu estou fazendo. Mas eu consigo colocar agressividade, eu consigo colocar Melanie Klein. Então, a ideia da Melanie Klein, que o bebê nasce com uma pulsão destrutiva, joga fora. Não precisa disso. O que acontece é que o bebê é frustrado.
quando ele não tem alimento. Isso cria no mundo interno dele o que eu chamo um objeto de frustração. E a partir daí você refaz toda a análise, toda a contribuição da Melanie Klein, você incorpora toda a contribuição da Melanie Klein sem conflito nenhum. Entendeu? Não precisa, você não precisa da porção de mundo para fazer a Melanie Klein andar. E ela tem uma contribuição que eu acho da maior importância, que é a ideia do mundo interno. A ideia é que você cria objetos inconscientes que, que, que ficam inconscientes, ou seja, estão no mundo interno, não são acessáveis pelo processo mental consciente, e que eles não são objetos de prazer, são objetos de frustração. Tudo bem, você só precisa dessa ideia de que tem lá na sua memória. Uma coisa que eu tento explicar, que eu tento clarificar, é esses conceitos de processo mental e memória, e registro de memória. Isso no Freud também é muito impreciso. Freud fala como é que traços de memória. Não, a gente entende como é computador. Tem o software que roda o programa e tem alguma forma de registro de memória no nosso cérebro. Então, tudo bem. Então, o que é um objeto? O objeto é uma experiência de realização de um impulso, né? De uma pulsão, que gerou registros de memória que isso virou meu objeto. Isso é um objeto que está lá na minha memória. Eu sei que tal situação, beber leite, me gera prazer porque está lá né, tá lá na minha memória. Então é muito simples. Então, eu acho que a construção que eu faço, talvez o que muita gente não gostaria, não vai gostar dela, é que ela simplifica muito, né? Os conceitos ficam muito simples, não tem elaboração, não é literatura, né? São conceitos, e aí, às vezes, o Osmar diz, mas aí fica simples demais, parece pueril. Mas tudo bem, mas e Mas se assim. aí eu gosto das explicações mais simples, é o princípio da navalha de Ockham, né? Claro, claro, Quanto mais simples for uma explicação, mais próximo da verdade ela estaria, porque claro, ela se torna operacionalizável. exato, Se uma formulação ela é extremamente complexa, ela se torna elitista e pouco claro, operacionalizável, né? Então, claro. eu tendo a concordar que a explicação mais simples é a melhor. É. Então é isso, quer dizer, então boa parte do livro, a parte inicial do livro uma discussão das vicissitudes da pulsão lúdica. E aí tem um paralelismo enorme com o Kohut, e um pouco o Winnicott, né? Como você cria, eu chamo de objetos de suporte do lúdico. Quer dizer, a mãe passa a atuar, a criança de 2 anos, de 1 ano e meio, quer explorar o mundo e tem medo, se machuca. Lembra um pouco a ideia de alguns atores dessa ideia da segurança, da mãe como porto seguro, né? E aí a mãe vira um objeto de suporte, eu chamo objeto de suporte. Não é um objeto primário da pulsão, mas é alguma coisa que ajuda a realização da pulsão. E aí eu vou construindo a ideia do objeto de suporte, depois o papel da identificação, a criança se identifica com os adultos como forma de ganhar segurança nessa empreitada que a criança começa no início da vida de lúdica de explorar o mundo. E, eventualmente, aí é um conceito mais complicado, você chega à ideia de um superego de suporte, quando a criança internaliza esses relacionamentos com adultos e identificações, constrói o que eu chamo de superego de suporte, que é muito parecido com a ideia do Kohut de self, né? Quando o Kohut diz, olha, qual é a visão do Kohut sobre o objetivo da psicanálise? É você pegar um cara em que esse processo de forma
de estruturação do self foi interrompido, você vira amigo dele na análise, né? E aí gera a transferência narcísica, como ele diz, você faz ele reviver a internalização transmutadora, né? Você frustra marginalmente e com isso ele começa a aprender a ele mesmo se bastar, ele mesmo se colocar no colo e, pumba, virou uma personalidade, virou uma pessoa com uma mente estruturada. Isso é a psicologia do self. E no meu caso da pulsão lúdica é a mesma coisa. Esse impulso lúdico de sair para o mundo, quer dizer, por que que eu me levanto da cama e vou viver o mundo? Eu não faço igual o sapo. O sapo fica parado. Para que vai gastar energia, né, inventando? Claro, para criança de 2 anos é sensorial motor. Para o adulto, aí eu entro, tem uma parte de Piaget também que eu discuto, que não é psicanálise, mas eu acho importante pela ênfase no simbólico, né? A construção da capacidade simbólica. Então, eventualmente, a inatividade, eu posso não ter mais uma atividade motora, mas eu tenho atividade simbólica, eu estou sempre pensando, fazendo projetos. Posso estar mesmo na cama deitado, mas pensando, né? E isso é característica do ser humano, por isso que o ser humano dominou o mundo, né? Na verdade, o ser humano é uma espécie, a espécie humana é uma espécie lúdica, em que as crianças brincam, tem muitas espécies de mamífero e que os filhotes brincam. Inclusive, eu fui descobrir um cara contemporâneo do Freud, chama com o nome de Grus, um alemão, um filósofo alemão que escreveu uns 2 livros, um livro chamado The Play of English, está sendo traduzido como The Play of Animals, e, e o brincar dos animals, né, o lúdico dos animals e o lúdico do homem, The Play of Men. E o Grus é citado pelo Freud. O Grus nunca citou o Freud, eles foram contemporâneos, mas o Freud cita o Grus em alguns cita nos 3 ensaios, cita no livro das piadas. E é isso aí, quer dizer, o Grus foi um cara que percebeu essa curiosidade que por que que os répteis não brincam e os mamíferos alguns brincam e o homem brinca de uma forma simbólica, né? Mas eu não gosto da palavra brincar, que parece que está falando de criança, mas não estou falando de criança. Quando eu estou escrevendo um livro, eu estou fazendo uma atividade lúdica, não estou brincando, coisa séria, Sim. né? Inclusive, eu queria dizer que o livro do Francisco, independentemente dessas divergências sobre se usa Uhum, pulsão de morte ou não, né? A proposta do Francisco, ela é super lúdica. Logo quando eu recebi o livro aqui, eu fiquei emocionado porque quando eu entrei em contato com o livro, eu vi que ele é a tradução ou a transmutação, vamos dizer assim, teórica do meu trabalho clínico, das ideias aqui do canal Gaiata Psi, da oficina de psicanálise criativa, esse dispositivo que claro. desenvolve a criatividade, as artes dos psicanalistas pautadas na associação livre, né? Do quanto eu acho que falta mais criatividade e ludicidade na psicanálise e que, inclusive, a gente fica muito nesse lugar de reverência totêmico, se atrevendo pouco a inventar e se autorizar, não necessariamente a criar novos paradigmas, né? Mas simplesmente Uhum, ser a gente mesmo, ser um autor. Eu acho que o gesto de brincar, o lúdico, ele é um elemento componente estrutural, é um componente mesmo do psiquismo humano que deve estar presente em qualquer idade, não deve ser restrito à infância. claro. Eu acho que o analista, sim, ele deve ser um suporte lúdico constante para os seus pacientes. Mas O eu, Winnicott dizia isso, né? O sim, Winnicott dizia que a psicanálise, o próprio Rank também disse isso, a psicanálise é você ensinar o seu paciente a ter capacidade de brincar, de sim, lúdico. mas eu diria que, infelizmente,
o ser humano ele tem tanto a capacidade lúdica e criativa, mas ele também tem uma capacidade de destruir que é enorme. E Sim. tanto é que muita da inspiração do Freud de produzir o Além do Princípio do Prazer são as guerras, né? É o mal-estar na civilização. Por que que o ser humano tem essa tendência, né, de Mas destruir? então, eu tenho um capítulo sobre agressão que eu gosto muito, que eu começo falando do Lawrence, Agressão Animal, que tem um belo livro do Lawrence, que, aliás, o Lawrence comenta essa ideia que ele acha equivocada do Freud de uma tendência à morte, e depois eu consigo, a partir daí, eu consigo passar para o humano. Quer dizer, eu acho que isso é das partes. Quer dizer, o meu livro, na verdade, tem duas grandes coisas. Uma é a pulsão lúdica e como isso reconstrói o Ruth Winnicott, digamos, né? O que eles fizeram e a implicação clínica é igual. E aí tem uma parte sobre agressão, eu discuto essa questão que o próprio Freud não conseguiu, ficou com Freud a vida toda e não conseguiu resolver. E, e mostro que, então, vamos olhar o que os biólogos, Lawrence, fizeram, o pessoal da etologia, e aí vamos distinguir. Uma coisa é a agressão impulsiva, outra coisa é a agressão assertiva, que, aliás, é um ponto que o Corrut fez muita essa distinção, né? O Corrut não aceitava o impulso de morte. O Corrut falava na raiva narcísica. Você tem raiva quando você reage. Isso é uma agressão impulsiva, mas às vezes a agressão é assertiva, é brincadeira. Aí alguém disse assim: pô, mas como é que você explica guerras, as maldades? Eu disse: olha, eu respondo o seguinte: olha, isso é sociologia, você está falando de sociologia. Você está falando de como as sociedades humanas criam o fenômeno do exército, que é uma forma de condicionar a mente das pessoas a ser capaz de matar em determinadas situações. E veja como o treinamento militar enfatiza você deixar o cara sob pressão no treinamento, marchando, não comendo, sofrendo. Cria a ligação de camaradagem com os colegas, que é muito forte no combate, né? E você ser capaz de matar um cara, que você normalmente não faria. Como é que isso você automativa o impulso, o instinto. Você condiciona o instinto. O instinto pode ser condicionado. Sim, mas qual Quer seria dizer o que não qual, consigo. qual, qual seria aí é que tal? Qual seria o intuito humano em provocar esse tipo de condicionamento? Qual seria o elemento psíquico? Da Poder, onde viria a necessidade do ser humano criar esses grupos ou hordas para poder. Isso então, é poder. tá. Não, e a sociologia, eu estou falando de sociologia. Sim, mas a Aí não é sociologia, psicanálise. não, Não, é mas sociologia. Quer dizer, as tribos primitivas, alguém virava o chefe e dominava os outros, né? Então, você pega nos animais, o leão alfa expulsa os jovens mas e ele transa com as fêmeas todas do grupo. Então, tem vantagens no poder. então, E, mas a- aí e, tá, e nas sociedades humanas, isso foi transformado nessa coisa de morte. E por que que os romanos crucificavam as pessoas? Né? Que era uma forma de tortura, na verdade, de punir de forma exemplar. Né? Você não matava, você crucificava, deixava lá o cara semanas e semanas sofrendo. É sociológico, não tenho, eu não consigo ver um elemento homeostático disso. E eu acho que é fácil entender por que que o Freud evoluiu nessa direção, que ele viveu a Primeira Guerra Mundial, ele sim. tinha os filhos envolvidos, o filho dele ficou preso na Itália, e a Primeira Guerra Mundial lembra um pouco essa guerra da Ucrânia. A mortalidade de soldados na Primeira Guerra Mundial foi enorme, muito maior do que na Segunda, na verdade. A Segunda matou muito civil, mas aquela guerra de trincheira foi uma barbaridade. Então, o Freud disse, pô, deve ter algo errado com o ser humano.
que é o instinto de morte. Eu digo, não tem nada errado com o ser humano. Eu digo isso, ó. Claro que tem agressividade impulsiva. Você bate no meu carro, você fura o sinal e bate no meu carro, eu saio querendo te dar um soco. É impulsivo, é um reflexo, não é uma pulsão. Porque a ideia, aí vem a importância da ideia da homeostasia. A pulsão é algo que fica. E gerei um desequilíbrio interno, psicológico, que eu tenho que corrigir. Estou com fome, preciso. Então, eu tenho a sensação de que estou com fome e preciso comer para passar. Estou com tesão, preciso ter atividade sexual. Então, isso é o conceito relevante de pulsão. Né? Agora, o que é o instinto de morte? Qual é esse desequilíbrio? Eu não vejo isso, entendeu? Então, eu acho que, e acho que o mainstream da psicanálise também não viu isso. Tanto que a psicologia do ego, você pega, tem um paper do Hartmann Lovenstein, Hartmann, Chris e Lovenstein, que fazia aqueles papers que dominavam a literatura, né, nos anos 50, por aí, 60, que eles dizem, olha, esquece esse negócio de pulsão de morte, vamos trabalhar com instinto agressivo. O ser humano tem um instinto, a gente não sabe bem de onde que veio, né? Eu Uhum. digo, olha, na verdade não é uma pulsão, é um reflexo, tudo bem. E esse reflexo pode ser condicionado. Então, quando você cria o nazismo e você condiciona os caras a matarem pessoas, isso é sociologia. Você Sim, mas o condicionar. Freud diz que toda psicologia individual é social, né? E toda psicologia social também é individual, né? Não existe um ser humano isolado, né, da Tudo sociedade. bem. Não, tudo bem, mas não é biológica. Não, o Aí que problema é entra, você. aí que entra a Uma polêmica, pulsão para mim, como a pulsão para mim, para o Freud, é biológica, sim, entra a polêmica aí, concordo. não é o social. Quer dizer, é o paper do artigo sobre os grupos, né, dele, que eu até recentemente fiz um texto sobre a loucura das multidões, né, que ele começa discutindo Le Bon, né, a loucura das multidões, que me, que, que me fez refletir sobre o quebra-quebra em Brasília no início de janeiro, né? Mas, ou seja, eu acho que você consegue ter uma boa explicação para essa barbaridade das maldades humanas em termos sociais. É claro que tem personalidades, tem psicopatas, aí é outro problema, né? Em casos de distúrbios graves e de repente o cara tem prazer sexual e matar, por exemplo. O que é isso? Isso é sexo, né? É um fetiche que o Freud estudou. E, então, eu acho que você consegue, porque eu acho que o instinto de morte foi introduzido para fechar uma lacuna. O Freud estava muito deprimido, e, pô, era contra a guerra, essa coisa toda. Então, o ser humano tem que ter algo malévolo no ser humano biológico. Tem uma coisa na construção humana que leva ao instinto de morte. E eu acho que não, acho que você tem a alternativa de não acreditar nisso, acreditar ali. Tem reflexo, sim, né? Se o cara bateu no meu carro, eu saio e dou um tiro nele. Eu não tenho raiva dele. É um impulso, é um reflexo. Agora, esse reflexo pode ser condicionado. Por exemplo, os animais, a gazela, ela não come, ela não mata para comer, então ela não tem um reflexo. Quando ela é atacada pelo leão, ela só tem o reflexo de fugir. Ela não tem o reflexo de, de, de se defender. Já o rato, ou um outro bicho que não é tão passivo, ele vai, em situação extrema, ele vai ter o reflexo de atacar de volta para se livrar, né, daquela situação. Quer dizer, aí é uma agressividade impulsiva. E é o que eu estou dizendo. Você tem instituições nas sociedades modernas que são construídas para condicionar, criar pessoas capazes de matar. Frequentemente, essas pessoas depois passam a ter problemas. Eu tinha um amigo
amigo que morava nos Estados Unidos e tinha um amigo que tinha ido para o Vietnã e o cara andava no metrô querendo matar as pessoas, aí voltou totalmente perturbado, né? Uhum. Mas é isso, mas é que a condição. E tem esse filme muito bom que foi o Band of Brothers, o grupo de irmãos, né? Quer dizer, não sei se você lembra desse filme, que é sobre o pessoal que foi no dia D. Algumas companhias eles montaram, deram um treinamento rápido e jogaram lá na Europa. Então, e a coesão que aquilo gerou, né, nas pessoas e a raiva, né? Em determinado momento, o cara chegou e estava com raiva, querendo esfolar o alemão. É isso aí. Mas para isso não precisa. Eu acho. Então, esse eu acho que é um capítulo muito divertido que eu acho que eu fiz. Quer dizer, como pegar essa coisa dos animais e levar para os homens. Eu começo discutindo a sexualidade no Freud, porque no início da carreira, o Freud não tinha o instinto de morte, né? E ele dizia, olha, eu acho que ele dizia, ele na verdade tinha a ideia que cada pulsão, todas as pulsões poderiam ser, elas poderiam ter uma certa agressividade, né? Então bom, ele tem algumas citações que são interessantes. Uma quando ele escreveu, você quer desligar? Não, Só não, ler essa citação. eu só queria fazer uma pergunta que tem a ver com a sua interface entre a economia e a psicanálise, mas eu posso fazer no final da nossa conversa. Tá. Já Não, tem. deixa eu dizer, essa frase do Freud, que é lá de 1915, ele diz: o ego odeia e abomina e persegue com a intenção de destruir todos os objetos que são para ele uma fonte de sensação desagradável. Na verdade, pode-se afirmar que os verdadeiros protótipos da relação de raiva são derivados não da vida sexual, mas da luta do ego para preservar e manter-se a si mesmo. Ele é o instinto de autopreservação, né? E ele dizia, olha, na verdade, cada pulsão ela pode assumir uma, 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 uma conotação agressiva em determinadas situações. Então, Isso, acho que essa é muito divertida de ler. E o que e por essa isso, coisa de agressão. E por sobre a isso, economia, você ia falar? Você ia não, perguntar? por isso que eu ia te perguntar se você acha que é possível manter a pulsão lúdica com a Selic a 13,75%. É, isso é o grande tema, né? Esse é o grande tema. Eu acho que eu que inventei, na verdade, essa ideia da criação do Copom. Fui eu que inventei o Copom quando estive lá no Banco Central, que Uhum. eu acho um enorme progresso. E eu acho que ter um Banco Central independente, um grande progresso. Eu acho que eles estão errando, eles erraram a mão. E aí eles ficaram presos, inclusive, numa postura de que a gente vai manter a Selic enquanto não tiver garantia que o governo vai controlar o fiscal, blá, 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 essa conversa. Então, eles estão errando a mão, eles já poderiam baixar um pouco. Eu acho que tem um outro problema que é o seguinte: querer que a inflação vá para 3%, eu acho um erro. Porque o Lula quer aumentar o salário mínimo além da inflação mais crescimento. Então, tem uma série de pressões. Para mim, faz muito mais sentido dizer: olha, a nova meta é 4%. E a gente já está dentro da área de tolerância, então não faz sentido eu continuar pisando no freio se o carro está parado, né, no fundo. Então, e aí eu acho que. Mas aí tem essa questão de você não quer destruir a independência do Banco Central. Veja a Argentina, que situação está. Então, ter construído essas instituições, eu acho muito importante a construção de instituições para o país se desenvolver. Então, o Banco Central Independente é ótimo. Esse embate com o Lula está ótimo. E a solução que o Lula inventou, e o Haddad, foi brilhante, que é botar o Galípolo lá dentro. Hum. Então, na verdade, a independência do Banco Central já foi para o espaço, porque ele botou o cara dentro como diretor, e vai participar, são 9 diretores votando, e o Galípolo está lá vendo quem está votando e por quê, né?
Na verdade, nas reuniões do Copom, tem, tem duas ou três pessoas que entendem realmente macroeconomia. Tem muitos participantes que são administrativos, o cara que cuida das normas, da administração, e eles acabam votando em função dos outros. Tem alguns que fazem, ó, tem que baixar por isso, e aí vai ter o Galípola dizendo, não está errado, não precisa baixar tanto. E aí a coisa vai ficar mais dividida. Então, daqui a pouco eles começam a baixar. Agora, não adianta querer chegar a 3%, não vai chegar a 3%. Mas tudo bem, vamos chegar a 4%. O Lula já disse que ele fica feliz com 4%. Então, tudo bem. Eu acho que está sendo um aprendizado muito interessante do valor de ter o Banco Central independente. Né? E não acho tão grande o impacto assim, não, que você vê a indústria automobilística já está indo bem, a indústria de bens de capital está mal, a construção civil está mal, mas o que é ruim na taxa de juros é quando ela sobe. Se ela fica alta, estável, não é tão ruim, porque quando ela sobe é que você tem um impacto maior. Depois, é claro que na hora que ela descer, vai ter um impacto de expansão da economia, que é o que o Lula está querendo. Mas tudo bem, eu acho que isso vai funcionar. Acho que eu sou otimista. Eu, eu tenho uma postura, em geral, otimista. Vamos ver. A postura lúdica, né, Francisco? Postura lógica, claro, claro, exatamente. Mas é isso, quer dizer, eu acho que, só voltando a enfatizar, o meu livro é um exercício em metapsicologia, enfatizando a teoria, e tem um trabalho a se fazer para tornar isso relevante, que é pensar na clínica, né? E para isso eu não tenho muita competência e experiência para entrar nessa coisa da clínica. Eu acho que esse é um campo que está aí à disposição. Eu espero que os jovens possam participar, mas eu acho que os jovens é que têm que pensar em como essa tentativa pode ir para a clínica e gerar esse efeito de reduzir a fragmentação. Claro, o Lacan vai ficar Lacan. O Lacan é independente, aquela coisa É, francesa eu, da literatura, da linguagem. Bion também não é tão simples de é, lidar. assim, na minha opinião, Francisco, eu hoje, eu acho que eu consegui fazer o que você procura fazer no teu livro, né? Que é Uhum, entender o seguinte, que por trás de toda essa parafernália conceitual, as escolas de psicanálise, os conceitos e os autores, existe muito saber uhum, operativo, muito saber clínico claro, potencial. Então, claro. quando a gente depura a teoria, decanta isso e absorve, Uhum, internaliza essa teoria, né? uhum, A gente retoma aquela frase do Goethe: aquilo que herdaste de teus pais, conquista-o para fazê-lo teu. Então, certo, eu diria que a riqueza da psicanálise está nisso. Quando a gente faz da psicanálise a nossa própria psicanálise, ao nosso modo, decantando, certo, depurando todos esses saberes que aparentemente são contraditórios, e de fato, teoricamente, muitas vezes eles são, mas certo. eles ficam vivos dentro de nós. Então, eu diria que a grande solução para isso é essa, a gente poder ter um relativo descolamento dos conceitos e transformar Uhum, eles em ferramenta de trabalho ao nosso modo. Essa é a grande criação, claro, é o grande gesto de entendi. psicanalizar. Eu diria isso. Perfeito. Muito bom. Legal, Então, Francisco. Acho que podemos encerrar por aqui, né? ok, eu só tenho a agradecer, então, e estou à disposição. Qualquer dúvida, qualquer outra atividade. Me deixa muito feliz, me diverte muito. Eu gostei muito de fazer esse trabalho, que eu acho que eu entendi. A Uhum. minha cabeça está toda, como você falou, eu internalizei, eu tenho essa metapsicologia e muita coisa da vida que eu vou observando, eu consigo encaixar bonitinho. Então, tudo bem. Como você faz isso com uma pessoa, como você disse, que quer se matar, que tem um problema grave?
aí é outra brincadeira. E tem essa questão da intersubjetividade que eu acho muito interessante do Bolas. Será que existe essa possibilidade na clínica de você ter uma comunicação do meu mundo interno com o seu mundo interno? Eu acho isso muito interessante. Essa é uma área Eu acho fértil. que sim. Eu acho que sim. Mas aí é clínica, né? Aí é como você transforma essas ideias em conceitos clínicos. Mas Vamos ver. eu acho também, Francisco, que você não atende pacientes, né? Para quem, né, está chegando agora ou não entendeu. Lógico, não. Francisco, ele não é psicanalista, né? Mas ele Não, teve uma ampla experiência como paciente da psicanálise e, de alguma claro, maneira, a gente pode entender que sim, esse livro é derivado da clínica também, que é da claro, vivência, né, do claro. Francisco com a psicanálise, né? Ele não está aqui só Sim. filosofando, né? Ele está trazendo É, e testemunho, a né? gente lê casos clínicos também. Como eu disse, eu acho a leitura do Kurut eu acho maravilhosa do ponto de vista clínico, né? Como ele discute. E o Winnicott, em particular, é brilhante, né? Que o Winnicott fazia palestra assim para Associação de Guardas Civis, Associação dos, dos guardas florestais, ele ia lá e falava sobre a mesma coisa, sobre o lúdico, né? E de como o lúdico, e de como, no fundo, o objetivo da psicanálise é fazer a pessoa ser capaz de fazer o lúdico, né? De ter desenvolvimentos lúdicos. Eu adoro o Winnicott, né? Adoro. Apesar, como dizia o Corrute, o Winnicott nunca se preocupou muito em fazer uma metapsicologia bem formalizada, como o Corrute se preocupou, né? Mas acho uma delícia ler o Corrute, muito legal. É isso aí. Muito bem. Então, Francisco, muito obrigado pela presença. Foi um prazer muito grande te conhecer, ler o seu livro. Fico Bacana. lisonjeado por você estar aqui com a gente. E a hora que você quiser voltar, é sempre bem-vindo para a gente pensar em Tá novos bom. vídeos, novas trocas, tá bom? Tá bom. Qualquer coisa eu estou à disposição. Sabe onde me achar. E nada. Obrigado pela presença, pessoal. E quem quiser adquirir o livro, como o Francisco falou, está disponível no Amazon. Freud e a Mente Lúdica, Novas Ideias em Psicanálise, pela editora RBNT. É, lá eles têm a versão, eu tenho uma versão que eu fiz em inglês também, que esse livro ele teve várias versões, e em determinado momento eu não conseguia publicar no Brasil, eu falei, vou fazer uma versão em inglês. Então ele foi publicado também em inglês nos Estados Unidos. Tá bom. E aí, se alguém quiser ler em inglês, também dá para comprar no Amazon. Só que aí é caro, é bem caro, bem mais caro. Mas é isso. São Bom, bem-vindos, Daniel. E, bom, uma saudação simbólica ao teu avô, ao né, meu que avô, claro, permitiu esse encontro aqui existencial entre nós dois e deve com grande estar, prazer, ele deve estar né? muito feliz aí de. Espero que ele tenha notícias de que a gente está gravando esse vídeo onde quer que ele esteja agora. Se ele Claro, estiver tendo notícias, com certeza ele está muito contente. Vou claro, dedicar esse vídeo a ele. certo, tá certo. Ok? Valeu, Então, Francisco. Obrigado. Um abraço. obrigado. Um abraço. Tchau, tchau. Tchau, vou desligar aqui.